clareza na voz, boa pronúncia e uma fala que marca a memória de quem ouve. Eu vou conversar com a fonoaudióloga Rejane Raposo sobre este poderoso instrumento, a voz. Falar parece ser muito simples, mas para muita gente é um bloqueio, não é, doutora Rejane? Sem dúvida. O que acontece com a pessoa? É a timidez que prejudica a comunicação ou a comunicação que às vezes deixa a pessoa mais inibida? Eu acho que as duas coisas, né? Tem muitas pessoas tímidas que a hora que chegam na frente de um público travam muito mais, e tem pessoas que não são tímidas, mas têm o medo de falar em público. Tem gente que fala assim, eu falo bem, mas se tiver duas pessoas me olhando, já travam. Trava. É o medo de falar em público. Tem conserto? Tem conserto. O que você Tem faz? algumas coisas que a gente dá como dica. Por exemplo, se você... a primeira coisa é você se preparar. Sempre que você vai falar em público, você vai saber antes o tema da sua fala. Então você vai se preparar, vai ler muito sobre o assunto, vai estudar o assunto, vai pesquisar, porque quando você domina o assunto, tudo fica mais fácil para você responder as perguntas ou falar sobre aquele tema. Tem algumas coisas tipo respirar, centralizar a respiração, fazer alongamento, relaxamento e alguns exercícios monitorados por um profissional, por um fonoaudiólogo. A concentração no que está falando também é importante, né? A pessoa sabe, porque às vezes a pessoa está falando preocupada com quem está assistindo ou quem está ouvindo, né? Quem está ouvindo ali no momento. E aí atrapalha, a pessoa se embola, e aí embolou uma vez, começa a gaguejar, não dá conta de falar, já perde o assunto. Então estar embasado e concentrado também ajuda. Por isso que o mais importante é você conhecer o tema que você vai falar. Porque aí você vai dar uma rateada, você vai dar uma engasgada, mas você vai dominar o tema, você vai continuar, vai dar conta de continuar em frente. Volta e continua. Volta no tema e continua. E tem alguma dica, por exemplo, para quem vai falar em público? Às vezes a pessoa vai apresentar um trabalho na faculdade, sabe tudo do trabalho, tá lá tranquila, mas na hora de falar lá na frente da turma, o professor olhando, ela tá preocupada com a nota, né? Aí começa a suar frio, suar as mãos e tudo. Tem alguma coisa, algum relaxamento ou algo que pode ser feito antes dessa fala, dessa apresentação? Uma coisa que funciona muito bem é você treinar a apresentação antes. Falar em casa, falar um monte de vezes, filmar você falando, gravar você falando, falar para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, treinar mesmo. Porque aí você vai se preparar melhor para falar. Se a pessoa não quiser falar para outras assim, treinando, fala de frente pro espelho, né? De frente pro espelho. Vai conhecendo as expressões do rosto. Sim. Né? Isso é importante também. E trabalhar a respiração, a atenção, como você falou, né? E como é que trabalha essa respiração antes? Isso é de cada um ou tem uma regrinha geral? Não, tem alguns exercícios específicos, mas qualquer exercício em fonoaudiologia, ele precisa ter um acompanhamento. Né? A gente precisa monitorar a pessoa antes de qualquer exercício, tem que ser feita uma avaliação, porque aí a gente vai ver o que precisa exatamente ser trabalhado, que ponto da respiração precisa ser trabalhado. É o tipo respiratório, é o padrão que você usa para respirar, é a coordenação entre a fala e a respiração, o que é? Então, a partir dessa avaliação é que a gente vai elaborar os exercícios específicos para aquela dificuldade. Então, não é aquela história assim, que um amigo conhece um exercício que passa para outro amigo, que vai passar para o outro, e todo mundo faz o mesmo exercício para aquecimento, para respiração? Não. De jeito nenhum. Isso é muito até perigoso, porque para cada problema a gente tem um tipo de exercício. Por exemplo, você começou falando sobre o poderoso instrumento que é a voz. A voz é produzida pelas pregas vocais. A gente pode ter problemas de prega vocal porque a prega vocal está muito rígida, muito tensa, e a gente pode ter problema de voz porque as pregas vocais estão muito flácidas. Para uma prega vocal flácida é um tipo de exercício. Para uma prega vocal tensa é outro tipo de exercício completamente diferente. Então, se a pessoa não sabe o que ela tem na prega vocal e faz um exercício que um amigo fez, ela pode criar uma lesão, pode criar uma alteração que ela não tinha. Então, ao invés de melhorar, ela prejudica ainda mais. Prejudica ainda mais.
Tem alguns exercícios que a gente chama de técnicas universais, que a maioria das pessoas pode fazer, que são exercícios usados como aquecimento, desaquecimento vocal, muito comum em profissionais da voz, mas mesmo estes, eles precisam ser antes monitorados. Mesmo que a pessoa não vá fazer um tratamento de fonoaudiologia, mas fazer às vezes uma sessão de orientação, de escolher quais exercícios funcionam melhor, porque prega vocal é um músculo e nem todo músculo funciona igual, né? Por exemplo, a gente vê isso em academia, às vezes as pessoas fazem o mesmo exercício físico, uma pessoa ganha massa muscular rapidamente, a outra fica anos na academia e não tem o mesmo efeito, porque não é o tipo de exercício adequado para ela. Mesma coisa prega vocal também é um músculo, então tem que ser selecionado que tipo de exercício que vai funcionar para cada pessoa. Porque assim como o corpo exige, né, um certo tratamento específico para o corpo, a voz também precisa específico para ela e de acordo com cada indivíduo, viu, gente? Não é pegar o exercício do colega e começar a fazer. E o primeiro passo é visitar um fonoaudiólogo para saber quais são os exercícios básicos, né, que ele pode fazer e vai aprofundando depois. Porque isso tudo vai depender, por exemplo, no aquecimento vocal, para um profissional da voz. O aquecimento vocal, ele também vai variar. Se é um professor, por exemplo, que fala uma média de 5 horas por dia, precisa de um aquecimento mais pesado, entre aspas, mais forte. Se é uma entrevista, pode ser um aquecimento mais leve, porque a pessoa vai falar por menos tempo, né? Então a gente precisa avaliar como que a pessoa vai usar a voz, que tempo que ela vai usar para montar um aquecimento para aquela pessoa.